Boa noite, igreja linda e abençoada. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações. Quero convidar você a tomar o seu assento, ficar à vontade, por gentileza. Eu cheguei aqui, o pessoal, eu quase morri de susto comigo mesmo. Imagina vocês, hein? Saiu muito alto aí, porque aqui para mim saiu altíssimo. Aí foi de boa? Ah, então vocês fizeram uma pegadinha só aqui no retorno. Gente, quando eu falei, aí parecia que eu ia morrer aqui. Deu susto em vocês aqui também? Vocês estão com medo, não estão igual o gato assustado não, né? É só eu. Queridos, gratidão, que bom que você está aqui. É uma honra receber você, sua família. Tenho certeza que ao longo da jornada, dos planos, dos propósitos que Deus tem para nós, hoje Ele vai mais uma vez ministrar aos nossos corações por meio da sua palavra. E eu tenho certeza absoluta que não é por minha causa, é apesar de nós, Deus continua fazendo isso. Nós temos um tema que ele tem muito a ver com a nossa jornada cristã. E às vezes nós não sabemos lidar muito bem com essas questões. Se você parar para observar no nosso cotidiano, nós temos pessoas que elas têm um nível de dificuldade um pouco mais atenuado para fazer as coisas. Outras pessoas têm habilidade com alguns artifícios, outras não. Umas pessoas são menos tímidas, outras são um pouco mais tímidas. Umas pessoas têm um pouco mais de facilidade em falar em público, outras menos um pouco. Em contrapartida, essa nossa peculiaridade, essa forma ímpar de nós sermos, o Senhor nos criou dessa maneira. E na grande maioria das vezes nós, de maneira inconsciente, escuta isso que eu estou te falando, nós vivemos em um nível de exigência e cobrança muito severo, muito intenso. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E às vezes nós queremos aprender a lidar com isso a partir de nós. Às vezes nós queremos governar a nossa casa, nós queremos instruir a nossa esposa, os nossos filhos, ou até mesmo instruir o nosso esposo, o nosso marido. A mulher ela tem essa parte importante no papel, ela é no papel do casamento, a mulher tem essa função, ela tem muita sensibilidade para isso. E pode ter certeza que se você ainda não conseguiu despertar para a dádiva, para a bênção que Deus tem colocado ao seu lado, você precisa despertar para isso. E se talvez, mulher, você não está desenvolvendo este papel de ajudadora, de auxiliadora, você precisa se despertar para isso. Porque isso faz parte de um processo. E quando nós olhamos para essa realidade onde nós somos aperfeiçoados por Deus, é sobre essa ótica que eu gostaria de trabalhar com você. Porque nós temos padrões, estereótipos, nós temos algumas formas e que nós entendemos que elas são muito idealistas. E quando nós começamos a governar, operar, agir, até mesmo as nossas ações baseado naquilo que nós humanamente compreendemos e usamos isso como parâmetro, nós podemos nos equivocar. Nós podemos ser severos demais e também, pior do que isso, nós podemos nos menosprezar. Acharmos que não somos capazes. Então, esses dois extremos, eles são muito perigosos. Você lidar com pessoas que têm um nível de exigência muito acentuado, e em alguns aspectos, a gente pode até qualificar algumas pessoas como sendo perfeccionistas, e o perfeccionista, ele entende que ele está certo, e o resto do mundo está errado. Um grande detalhe é que o perfeccionista sofre mais do que o outro, não é pelo fato do outro não saber fazer, não ter aquela visão, aquela amplitude daqueles detalhes. Dá licença, tá tortinho aqui. Daqueles detalhes, entende? Que é mais ou menos assim, a xícara tem que chegar aqui assim, irmão. Como é que eu vou pegar a xícara assim, poxa? Ela tem que chegar assim, aí o perfeccionista fala, tem que vir assim. O que ocorre? O sofrimento dele é porque o outro está feliz do jeito que é. Então o sofrimento do perfeccionista não está no aspecto em que o outro não consegue fazer, o outro não consegue entregar. É que para o outro está tudo bem daquele jeito. E aí ele sofre essa dor. E nós temos mais uma vez dois extremos. Não devemos buscar por demais esse excesso. E nem devemos desprezar por demais aquelas áreas em que nós
podemos estar sendo relapsos, para não dizermos relaxados. Decidimos viver na mediocridade, porque é onde a maioria está. Escuta. E aí eu quero que você entenda, é semântica, e aqui eu não estou ofendendo ninguém, mediocridade é mediano. Porque às vezes a pessoa fala assim, esse foi um resultado medíocre, aí o outro fala, me ofendeu, me chamou de medíocre. O resultado foi acima da média, foi abaixo da média, ou foi mediano? Mediano, medíocre. Então a maioria das pessoas estão niveladas por um parâmetro que é baixo, porque esse lugar é confortável. Escuta isso, esse ambiente medíocre, ele é confortável, a massa está ali. Mas existem pessoas num subgrupo que estão ainda abaixo da média e que não sofrem por estar lá. Porque sabem a dor que precisa exercer, a força que precisa exercer para ir para o outro nível. Em contrapartida, nós temos algumas pessoas que estão acima dessa limiar. Elas já vivem num padrão um pouco mais excelente. E em contrapartida não encontram paz. Não se sentem realizadas. Parece que elas nunca chegaram lá, parece que elas nunca estão satisfeitas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e a gente precisa ficar atento a esses aspectos. A gente vai observar que tem alguns detalhes tão simples, e que nós não podemos desprezar. O apóstolo Paulo vai trazer duas carreiras da nossa jornada, que nós precisamos avançar, mas Salomão também, Eclesiastes capítulo 7, eu queria que colocasse aqui para mim, por gentileza. Por algum motivo eu não transliterei, não trouxe esse texto para cá. Mas eu sei onde está, Eclesiastes capítulo 7, por favor. Avança até o versículo, coloca 15. Maravilha. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça. E o ímpio que teve a vida longa, apesar da sua impiedade. Para imaginar. É importante nós observarmos a simplicidade desse texto, da sabedoria de um homem, que teve uma vivência, e que pôde experimentar muitas coisas, e que ele está dizendo, trazendo esse saber, para que nós pudéssemos refletir. Se nós somos abençoados, se nós somos filhos de Deus, por que ver nessa vida sem sentido, já vi de tudo? Por que um justo, em alguns momentos morre, apesar da sua justiça? E o ímpio tem vida longa, apesar da sua maldade. Quando a gente observa, a gente tem que entender isso. A nossa ótica humana, a nossa percepção acerca do que Deus está fazendo e Ele quer fazer, ela precisa ir para uma dimensão espiritual. O nosso comportamento só vai ser alterado se nós expandirmos a nossa mente. Eu quero que vocês entendam, eu vinha conversando com a pastora hoje, eu falei, meu amor, as igrejas, a realidade do século 21, o humanismo de maneira sutil, ele é predominante em todas as esferas. Eu tenho N ferramentas que eu posso utilizar para o desenvolvimento e fazermos gestão de pessoas, a gente estuda, a gente aprende sobre isso. Mas o que transforma a vida é a palavra de Deus. Você e eu, nós precisamos entender isso. Às vezes estamos correndo atrás de livros de autoajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Mas ela ajuda você a viver os seus conflitos, transicionar a sua forma de pensar, conseguir perpassar por áreas que outras literaturas vão trazer métodos, padrões, mas não vão provocar transformação. Porque é uma regra de fé.
Quantos de vocês, enquanto me escutam, tiveram um processo de transformação considerável na vida de vocês? Em contrapartida, mantenha o texto que eu vou ler mais um pouco. Quantos outros ainda permanecem da mesma maneira, como se não precisasse de mudança? Eu sou assim. Salomão vai continuar dizendo assim: não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Existe um nível de cobrança onde nós pensamos que se nós fizermos mais, nos esforçarmos mais, nos dedicarmos mais, nos tornaremos perfeitos. Existe uma busca, escuta isso que eu estou dizendo, existe uma busca incansável da humanidade pela perfeição. O sujeito não está satisfeito com a sua altura hoje, ele corta na canela e aumenta a sua estrutura óssea até 7 centímetros. Que loucura! Imagina. A pessoa não está satisfeita com o tamanho do seu nariz, ela troca ele, faz menor. Eu já vi gente que tem um narizinho pequenininho que mandou fazer maior. Eu falei, gente, eu querendo doar um pedaço do meu e o outro ali. Mas tem de tudo. Escuta, que eu não quero fazer aqui uma crítica ou uma alusão a essa, como é que eu vou dizer? Porque nós sabemos que existe um consumo muito acentuado nessa estrutura da estética. E está tudo bem, porque em algumas questões é saudável. Agora tem hora que as pessoas perdem a noção, é excesso. O sujeito coloca um par de lábios, que você observa aquilo, parece que não foi um biribondo, né? Foi uma caixa inteira de biribondo. Parece que o marimbondo resolveu alojar inteiro naquela boca, porque foi demais. E a pessoa nem percebe. Eu ainda acho que dá para ser maior. Aquele beição desse tamanho. É um dismorfismo. Então está tudo bem, mas nós não podemos perder a noção. E hoje é assim. O que você pode comprar, o que você tem condição de comprar, a pessoa compra. Mas às vezes, ela não quer fazer da maneira saudável. E eu não posso ter um discurso fora da realidade em que eu vivo. Eu decidi cuidar da minha saúde para que eu tenha longevidade. Mas eu faço isso de maneira saudável e não doentio. Eu já treino há mais de 3 anos. Você nunca me viu aqui bombadão. Mas eu vou à academia. Porque eu estou cuidando da minha saúde. De vez em quando eu passo por um ou outro irmão que me vê dando uma corridinha. E aí buzina. Às vezes eu nem sei quem é. Às vezes o carro buzina, às vezes eu sei quem é. E dá um aceno. E a vida que segue. Porque eu estou cuidando da minha saúde. Gosto de comer, queridos. Quem não gosta? Mas preciso restringir algumas coisas da minha alimentação para que eu possa ter uma vida saudável. Mas o que nós estamos observando aqui é o excesso. Você vai ver o justo morrer na sua justiça, mas você vai ver o ímpio prolongar na sua vida. E ele está dizendo assim, não seja excessivamente justo, demasiadamente sábio, porque você vai destruir a si mesmo. Porque esse descontentamento, e aqui nós estamos observando que existe uma busca, talvez você nunca parou para pensar, mas tem alguns irmãos entre nós que se sentem semi-querubim. Você é o pecador, você é a personificação do pecado, ele não, ele é um anjo. Gente que ora, ora. Mas não sai disso. Vive numa utopia do universo espiritual, mas não produz nada nesse mundo físico. Um excesso.
uma oração sem causa, uma devoção, sabe, de religiosidade, sem intimidade, sem relacionamento com Deus, sem o propósito. Quando a palavra nos aponta para um lado, a pessoa vai para o outro, porque ela está numa outra esfera. E às vezes nós vamos observar isso em várias áreas da nossa vida. Em vários departamentos nós temos pessoas melhores do que nós em algo, mas entenda uma coisa. O tema é aperfeiçoados por Deus. Quando nós observamos isso aqui, versículo seguinte: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? O sábio nos traz uma palavra onde o que está buscando o bem está sofrendo na sua vida. Em contrapartida, ele está demonstrando aqui que o ímpio, na sua tolice, está encurtando a sua vida. Mas pastor, o senhor disse que ele viu o justo morrer na sua justiça e o ímpio viver mais tempo. Tudo bem, qual é o problema? Hoje Deus, quando você e eu, quando nós despertamos, ou enquanto nós estávamos ainda dormindo, Ele falou assim: amanhã eu vou fazer um dia perfeito. Não é assim, Xará? Cara, eu curto demais. Eu e o Xará, a gente tem essa conexão. Quando ele vai pegar a zona dele, às vezes 5 horas da manhã, ele me manda lá uns videozinhos, manda mensagem: pastorzão, dia perfeito! Aí me manda lá um postzinho, às vezes o sol, às vezes ele. Mas é o prazer da vida. Está chovendo, dia perfeito. Está com sol, Xará, dia perfeito. E às vezes nós não entendemos isso. Deus fez um dia perfeito. Agora, como que você vai enxergar isso? É que difere. E aí deixa eu te explicar. Ele fez para você, para a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você, que está na sua frente, para quem é bom, para quem acha que não é bom. Porque às vezes é você que acha que o outro não é bom, né? Mas para quem é bom, para quem você acha que não é bom. É assim. Então nós, nessa busca pela perfeição, nós às vezes nos perdemos dentro do processo. E aí olha que coisa bacana, no versículo 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes nós não nos conectamos com essa realidade. E quando eu vou compartilhar com você um pouco sobre isso, e é importante pensarmos, não é o nível mais excelente, e nem é aquele nível abaixo da média, mas é aquilo que você é capaz de fazer com o dom e com o talento que você tem. Olha que coisa mais linda. Preste atenção como que Deus é justo nas suas declarações para nós. Vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas. Joga para mim Deuteronômio capítulo 6, por favor. Versículo 7. Por favor. Acho que você vai ter que voltar uns 2, acho que é a partir de 5. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 5, por favor. Aí já está falando sobre a instrução. Versículo 5. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua. Por que não posso amar a Deus com a sua força? Por que eu não posso amar a Deus da maneira do apóstolo? Às vezes nós estamos vivendo uma desconexão de propósito. Eu atendi várias pessoas esses dias e eu estava conversando com um adolescente. Eu falei assim: escolhe um personagem, um jogador de futebol, alguém que você admire, que se você pudesse, quem seria essa pessoa? Ele foi e falou: fulano de tal. E aí eu disse para ele: você limitou o potencial que Deus te deu. Eu não sei qual é a área, qual é a esfera que você é atraído. Talvez você é um músico.
Talvez você toque um instrumento, e aí quando eu falo para você assim, se você pudesse ter algum guitarrista que você admira, eu admiro o guitarrista tal. Não, eu gostaria de ser igual a esse cara. Você limitou o seu potencial. Porque Deus pode ter te criado para ser mais do que isso. E a gente baliza por aquilo. Quando eu crescer, ou quando eu amadurecer um pouco mais, eu quero ser igual ao pastor Renan. Seja o que Deus te criou para ser, você vai ser muito melhor. Entende? Porque ser melhor é ser exatamente o que nós somos criados para ser. E não adianta você ter uma forma mudada, diferente, você se tornar outra coisa que não é você, porque isso não traz realização e propósito. Eu quero ser um pregador. Busque isso, estude, aprenda, se dedique. Mas queira ser com a sua força. E às vezes nós somos injustos, por isso que eu estou dizendo aperfeiçoados por Deus. É injustiça eu, enquanto pastor, querer cobrar de você, jogar um peso, eu como líder, você como um líder, você como um gestor num processo, você como um pai de família, querer jogar uma cobrança sobre o seu filho, da qual ele não está preparado para suportar. Queridos, quantos de nós sofremos no passado para chegar até onde nós chegamos e graças a Deus podemos oferecer aos nossos filhos coisas melhores do que as que nós tivemos. E em alguns minutos parece que nós queremos nos vingar de Deus em nossos filhos. No meu tempo não foi assim, então não vou facilitar para você. Porque nós não estamos fazendo essa gestão. Entender isso é segundo a sua força. E aí, é claro, existe treino para isso. Pensa comigo. Se nós estamos aqui, você precisa, eu e você, nós precisamos de pegar alguns materiais para levarmos lá para baixo. Se eu estou exercitando o meu bíceps, qual é a possibilidade de eu ter força suficiente para carregar isso? Se você não está exercitando o seu bíceps, quem que você acha que vai ter mais força e resistência para isso? Quem exercita o bíceps? Quem treina? Se vamos fazer uma caminhada, qual é a possibilidade de você fadigar? Se você não tem esse hábito saudável na sua vida, você vai fadigar. Mas se você tem esse hábito, qual é a possibilidade de você ir mais longe? Então é importante você entender que você vai amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas essa sua força, ela pode ser amplificada por práticas de coisas saudáveis. Mas essa limitação, ela vai estar correlacionada com a sua realidade de vida, com o quanto você está disposto a fazer. E aí ele avança dizendo, olha, e que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, elas estarão no seu coração. Aí no versículo seguinte, e você vai ensinar aos seus filhos, assentado no sofá, andando pelo caminho. Você vai transmitir isso para diante. E quando nós olhamos para a realidade, seja íntegro com você. Quantas vezes você é severo demais com o outro porque o outro errou? Eu me pego em alguns momentos, queridos, como eu em alguns momentos eu entristeço comigo mesmo, eu falo, poxa vida, eu não precisava ter agido assim. Às vezes é com meu filho, às vezes é com a minha esposa. Sim, queridos, eu erro. Eu erro no meu temperamento, às vezes eu erro na minha maneira de falar. Eu erro. E às vezes aquilo me dá uma dor que eu falava, poxa vida, eu pensei que eu já tinha superado isso. Mas não. Eu descubro que eu ainda erro. Às vezes, em coisas que parecia que eu estava tão forte. Mas quando eu reconheço isso, eu consigo ressignificar, colocar uma nova forma, segundo a palavra, e me manter mais tempo ainda longe daquele erro. E aí nós vamos observar a palavra, aperfeiçoados por Deus. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 3, lá no versículo 12. E aí ele vai dizer assim, não que eu já tenha obtido tudo, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. É lindo demais. Mas eu prossigo para alcançá-lo
pois para isso também fui alcançado por Cristo. Versículo seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está reforçando isso. Mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O que eu faço? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está trazendo para nós as evidências de duas batalhas que acontecem constantemente na nossa vida. Eu e você, nós temos uma batalha interna. E essa batalha interna, ela tem a ver com a transformação do nosso caráter, da nossa estrutura, do nosso ser. Por que às vezes as pessoas demoram tanto tempo para romper ou para se firmar em Deus? Porque o cerne da sua estrutura humana não foi alterado. E ele só pode ser alterado por meio da palavra. A palavra caráter, caracter, no original significa gravar. Gravar. É como se você, não tem o anel do rei, que ele vinha sobre a carta, ele imprimia aquilo ali. E quando abria aquele selo, rompia, aquela estrutura era deformada e sabia que aquilo foi violado. A sua estrutura humana, a minha estrutura humana, ela foi construída, tem muitas coisas gravadas em nós. Tem muitas coisas que fazem parte da nossa estrutura. As nossas crenças, os nossos valores, está tudo aqui. E quando nós olhamos para essa realidade que o apóstolo Paulo está nos estimulando a compreender, ele fala assim, existe uma carreira interna, que você e eu, nós precisamos avançar. Mas essa carreira interna, ela tem um propósito, e ele está no paralelo, que é para que você possa cumprir a missão do projeto, da carreira, que ela é exterior. E talvez você já tenha me ouvido falar isso, se não ouviu, eu creio plenamente, que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém? Mas é com um propósito. Ele vai fazer uma maior ainda por meio dela. Se você não entender isso, você fica só na corrida interior. Por que as pessoas não chegam no outro nível? Porque não aconteceu a corrida, você não cruzou a barreira da corrida interior. Para pensar comigo. Quantos anos você tem de cristão? O que mudou desde então? Isso é para você refletir. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, ele vai aperfeiçoar. O que mudou? O que os seus familiares, os seus amigos, os seus pais, a sua esposa, o seu marido, tinha antes de Jesus aparecer na sua vida e você o aceitá-lo e você entregar a sua vida para ele? O que você era antes e o que você está se tornando a cada dia? Porque nós somos aperfeiçoados por Deus. Mas Deus, Ele tem as suas formas, as maneiras de nos aperfeiçoar. Ele vai nos dar a tua palavra como um norteador. Ele vai ministrar as nossas vidas. Ele vai falar conosco, Ele vai nos ouvir através da oração. Queridos, quando nós não desenvolvemos essa estrutura de fé, às vezes muitos de nós ainda estamos tentando resolver os nossos problemas na força do nosso braço. Porque entendemos que somos capazes, que somos nós que vamos fazer. Entenda, tem a sua parte, não tenha dúvida. Mas peça a Deus que te dê sabedoria. Peça a Deus para te capacitar. Apresente nas mãos dele. Fala, Deus, o que falta eu aprender nessa situação para eu poder ter a resposta que eu desejo e eu não consigo? Porque eu estou fazendo tudo que eu posso e cada vez o negócio fica pior. Tenha esse diálogo com o Senhor. Se permita ouvir Deus.
Muda a estratégia, observa a palavra, entenda o que Deus está querendo fazer na sua vida. O que mudou? Porque, queridos, a caminhada cristã é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tem gente que vem para a igreja e, aceitei Jesus, e corre, puf, batiza, corre, puf, encontro, corre, puf, não sei o quê. Aí daqui a pouco você olha, e aí, querido? Já acabou a temporada de corrida. Como assim? Não, daqui a pouco eu dou mais umas corridinhas aí. É uma jornada. Tem que ter fôlego. Tem que ter ritmo. Tem que ter resistência. Ou você acha que eu cheguei aqui ontem? Você acha que o que eu estou falando aqui, eu gosto muito disso. Me abordaram outro dia e falaram assim, pastor, que palavra abençoada, glória a Deus. Eu falo, meu filho, a palavra de Deus ela é abençoadora mesmo. Pastor, me responde uma coisa, quanto tempo mais ou menos o senhor gastou para poder preparar esse sermão? Eu falei, rapaz, uns 28 anos. Eu falei, o quê? O que eu prego aqui não é resultado de meia hora de oração, não, é de uma vida com Deus. Constância. Hoje eu falo sobre isso e continuo acreditando, amanhã eu falo sobre o assunto e continuo acreditando, depois eu volto a falar das mesmas coisas e continuo acreditando e vou te inspirando e vou vivendo e a minha família está lá, minha esposa, os meus filhos, que vão no dia a dia percebendo isso, você que convive comigo vai percebendo isso. O sermão, a oração é parte, claro, eu dedico, eu oro, eu leio vários livros, eu medito em muitas questões, mas eu sempre me coloco diante de Deus e falo, Senhor, ministra o meu coração, ministra a sua palavra, me dê entendimento para que eu possa compartilhar, para você que é ovelha desse rebanho, para você que nos visita, para você que está vindo, para você que está aqui, para você que convive comigo, você vai sempre me ver. Eu venho para cá todas as vezes para inspirar vocês a permanecerem firmes. A minha vida, a minha dedicação é, quando Jesus faz a oração sacerdotal, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, se não me falha a memória, ou 19. Pai, por eles eu me santifico, para que eles possam ser santos também. Ele está dizendo, Pai, o esforço que eu estou fazendo, o sacrifício que eu faço no corpo, nessa vida, é para que eu possa ser uma referência para os demais. Então eu e você, nós precisamos de entender isso. Você está caminhando, está numa jornada, tem pessoas com você. Por que você vai se separar desse mundo? Porque você quer inspirar a pessoa que está te assistindo. Você quer que aquela pessoa que está te vendo tenha uma inspiração através do que Deus está fazendo na sua vida. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 12 o quê? Hebreus 12, portanto, visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, algumas versões falam que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Para muitas pessoas, Jesus é autor da fé, mas Ele não vai consumar, porque você não permanece firme. A sua fé tem que ser consumada em Cristo. Você tem que falar, pronto, é aqui que está a minha fé. Eu creio dessa forma. E está tudo bem. Então, quando nós observamos tudo que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, ele escreve aos Filipenses, mas que nos traz nessa realidade, eu quero que você consiga viver essa clareza da sua vida. Nós somos aperfeiçoados por Deus. Pare de ficar buscando a perfeição numa ótica perfeccionista. Deus está tornando você uma pessoa melhor. Essa pessoa que está do seu lado, ela já é um instrumento de Deus para que você seja melhor. Pastor, o senhor não conhece meu marido, ele é muito complicado. É porque você ainda não aprendeu a lidar com essa complexidade. Quando você aprender, seu marido vai ser uma bênção maior do que você imagina. Ultimamente eu tenho tido um trabalho com meu filho, pastor. Você nunca deu trabalho, né? Sei. A gente às vezes tem um padrão, um senso de justiça, que ele é utópico, sabe? A gente pensa, não é assim, queridos, não é assim, nós vamos ser aperfeiçoados. E aí preste atenção, olha o que o salmista vai dizer,
Eu sou apaixonado pela palavra. Porque às vezes você está com a pessoa e de repente, aí, por favor, os perfeccionistas de plantão ficam assim, é fácil você falar, você é desorganizado, você é todo bagunçado, isso, aquilo, outro. Você não sabe como é que ela é em casa. E aí, queridos, deixa eu explicar para vocês. São dois extremos. Eu tenho muitas falhas, muitos erros. Mas eu faço uma gestão de disciplina muito acirrada em muitas coisas por causa dessa minha atitude. A minha esposa é extremamente organizada, organizadíssima. Se bobear, os meus pensamentos já estão organizados ali na cabeça dela ali. De tão organizada que ela é, com as coisas da igreja, com as coisas que ela faz, em tudo. E eu não sou organizado igual a ela, mas eu sou do planejamento também. E eu consigo apagar os meus rastros das mazelas que eu vejo que são deficiências de um caráter humano. Exemplo. Colar um chiclete embaixo da cadeira. Queridos, isso é uma deformidade de caráter. Você não tem noção do quanto isso é mesquinho. Você ser capaz de tirar um chiclete da boca, esconder de todo mundo e ir lá embaixo da sua cadeira e colocar. O seu caráter é deformado. Jogar um lixo no chão. Meu Deus. Por que fazer isso se você pode jogar o lixo na lixeira? Consegue perceber? Sair do banheiro e deixar a toalha molhada em cima da cama. Não é uma vez, é sempre. O seu caráter precisa ser transformado. Por que deixar a roupa suja atrás, no chão, na porta? Por que não arrumar a sua cama? Eu estou falando de coisas básicas, de repente você fala, pastor, mas é perfeccionista. Não, olha aqui, talvez você já se acostumou a ser uma pessoa mesquinha, porque não é mediocridade não. Talvez isso não te incomoda, mas escuta, se isso está incomodando alguém que você ama, você deveria repensar sobre esses conceitos. Porque se você acerta em tantas outras coisas, por que não ser caprichoso nisso? E eu estou falando para vocês de coisas que eu tenho 28 anos de casado. Minha esposa nunca encontrou uma toalha minha em cima da cama, uma roupa minha jogada atrás da porta do banheiro. Desde que nós nos casamos, quando nós nos casamos, eu tenho tanto zelo, que quando nós nos casamos, nossos primeiros dias de casamento, para você ter uma ideia, eu lavava minhas roupas íntimas. Sabe, eu tinha tanto cuidado, eu mesmo lavava, pegava minha sunga ali, eu mesmo lavava, acabava de tomar banho, lavava, torcia aquilo direitinho, botava no varal. Sempre tive esse cuidado. Minha esposa nunca disse, meu Deus do céu, que chulé podre que você... Nosso Deus, nunca. Porque eu trocava a minha meia todos os dias, e se eu percebesse que a rotina era maior, eu botava um talquinho no meu pé, isso é asseio, isso é capricho. Mas tem um monte de coisa que eu deixo escapar. Entende? Eu estou falando para vocês das coisas básicas, que eu já aprendi a lidar com elas, mas eu tenho um monte de coisa que eu deixo escapar. E que eu sofria com essas coisas. Porque o nível de exigência, ou a percepção dela daquele ambiente, ao meu respeito, era diferente. E está tudo bem. Talvez essas coisinhas que eu falei, e isso não é só coisa de homem, às vezes isso é coisa de mulher. Mulher também tem essas coisas. Você chega lá na pia, a pia está cheia de cabelo. Aí você acha que eu falo com a minha esposa? Pô, você deixou um monte de cabelo na pia se eu encontrar? Não, eu vou lá, pego os cabelos, limpo, organizo aquilo, coloco lá dentro do vaso, dou descarga, lavo minha mão. Nunca fui lá falar com a minha esposa. Mas você deixa cabelo na pia. Eu achei um cabelo seu na pia. Para quê? Para quê? Porque a gente quer justificar os nossos erros dizendo para o outro, você também erra. Quem nos aperfeiçoa é Deus. Olha o que o salmista disse, olha só, Salmos 119, versículo 96.
Tenho constatado que toda perfeição tem limite. Mas não há limite para o teu mandamento, Senhor. O salmista devia estar observando, olhando para o lado, olhando para alguém, olhando para o outro, olhando para as coisas, e ele percebeu o seguinte: existe um limite. Existe um limite, humanamente falando, nós vamos observar que existe um limite. É como se você, só para você entender, é como o chefe na gastronomia estivesse procurando aquele prato perfeito. Ele faz alguns ótimos pratos, deliciosos, bacanas, maravilhosos, mas é como se ele não tivesse encontrado o perfeito. É como se o compositor estivesse tentando encontrar o tom, a melodia perfeita, e quando ele compõe, ele fala: uau, esse foi perfeito, mas depois ele faz outro. Não existe um limite para a perfeição. É o poeta que tenta encontrar as palavras, conjugar, organizar, e de uma forma em que quando ele vai recitar, ele fala: essa poesia, esse poema está perfeito, mas não está. Não sei se você está conseguindo, existe um limite, humanamente falando, o que o salmista está dizendo: para com isso. Você quer olhar para o outro e quer que ele seja mais excelente, mais isso, mais aquilo, você que tem essa exigência. Deixa a palavra de Deus moldar, nortear, trabalhar na sua vida. Ao longo dos nossos anos, trabalhando primeiramente conosco, para depois começarmos a trabalhar com pessoas, entenda isso. É muito comum as pessoas chegarem até nós e falar bem assim: eu tenho dificuldade porque já tem anos e eu percebo que o meu marido ou a minha esposa não muda. Qual é a necessidade que você tem dessa mudança? De colocar o outro dentro da sua forma? E por que você não se rende também a um equilíbrio salutar para que a sua harmonia familiar, relacional, seja saudável, seja agradável? Tem homem que é grosso e vai ser grosso até o fim. E aí você fala: precisa disso? Não precisa. Não precisa. Em contrapartida, tem algumas esposas também que, olha aqui, queridos, a gente tem que entender isso. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Você não tem que se intrometer na vida alheia. Eu não concordo que a mulher de fulano manda em fulano. Se a mulher tentar mandar em mim, ela vai ver só. Ei, vive a sua vidinha lá, a vida do outro, o outro cuida. Entendeu? Pede o outro para cuidar só da saúde, que da vida dele você já está cuidando. Fala: ó, cuida só da saúde, que da sua vida eu já estou cuidando. Qual o problema? O cara é feliz com a mulher dele mandando nele, meu. Mas está errado, pastor. Está errado lá na sua casa. Na casa dele ele está feliz da vida, está em paz, está alegre, está tranquilo. Aí você vai olhar a situação, o que você descobre? O sujeito está aqui. É o sujeito que a mulher manda. Paradão no tempo. A mulher: vamos embora, moço, estou te esperando, cara, para a gente sair. Ah, você já está pronta? Bom. Tem que pegar um negócio, aí ele está ali. Meu bem, pega esse negócio aí. Ah, eu que vou pegar. Claro que é você, não sou eu. Aí você vai ver que está desconectadaço. E aí aquela mulher que você acha que está mandando, está norteando ele, está auxiliando, do jeito bruto dela, mas está fazendo. Eles estão felizes, estão seguindo em frente. Então a gente tem que observar que se intrometer na vida do outro não é saudável. Traga o equilíbrio para dentro do seu ambiente. Traga à luz da palavra o que é importante. E você, esposa, e você, marido, observa no outro as áreas que precisam ser desenvolvidas e desenvolva. É desenvolver, que vai ser saudável. Então nós precisamos nos permitir observar o outro com essa sensibilidade para que ele possa ser aperfeiçoado e desenvolvido. Então nessa noite eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Porque quando nós olhamos para a realidade da palavra, nós entendemos que para toda perfeição há um limite. E por que você quer que o outro extrapole essa limiar de onde ele não consegue romper só para te agradar? Não busque por aquilo que não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Mas se dedique ao máximo para ser o que Deus te chamou para ser. Porque assim você vai cumprir
a vontade de Deus para você. É sobre isso. Pensando assim, estude a palavra, leia, ore, procure ser melhor na sua empresa, procure ser melhor aqui na igreja, procure ser melhor na sua família, procure ser melhor no ambiente em que você estiver. Mas traga a reflexão que eu já te coloquei para pensar há alguns minutos atrás. Desde que você entregou a sua vida para Jesus, qual é a transformação que é percebida no seu exterior, nas suas ações, nas suas atitudes que glorificam a Deus? Porque se não está acontecendo isso, escuta, não está havendo o cumprimento de uma palavra, porque você não permite. Porque aquele que começou a boa obra na minha, na sua, nas nossas vidas, Ele vai aperfeiçoar. Seremos aperfeiçoados. Olha que lindo. Somos aperfeiçoados por quem? Por Deus. Então quem é que vai aperfeiçoar? Ele. Ele vai aperfeiçoar. E aí você vai entender que não adianta sair procurando por uma igreja perfeita, porque você vai encontrar uma igreja repleta de pessoas que tem um padrão de perfeccionismo, um padrão de perfeição, do qual não tem nada a ver com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Mas Ele sim é perfeito. Só para eu encerrar, posso ler um negócio aqui para você rapidinho? Vocês me permitem? Ler só isso aqui, quer ver? Escrevi um pouco sobre essa questão aqui, acho que vale a pena compartilhar com você. Olha que coisa linda. Deus é absolutamente perfeito. Às vezes a gente se inspira, tá, queridos? Ele é perfeito em sua pessoa. Ele é imutável. Ele nunca muda. Isso significa que ele nunca melhora nem piora. Olha que maravilha. Esse é Deus. Nunca melhora nem piora. Porque ele não pode. Ele já é perfeito. Tiago capítulo 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que nunca muda, como sombra inconstante. E aí olha que eu escrevi: Ele é onipotente. Isso significa perfeito em poder. É impossível Deus ter mais poder do que Ele tem agora, porque Ele já é todo poderoso. Quando você fala, eu confio no seu poder, Deus, você não precisa de pensar que para os problemas, para as situações, para as coisas, se Deus tivesse mais um pouquinho só de poder, Ele resolvia isso. É impossível Deus ter mais poder, porque Ele já tem todo poder. Todo poder, Ele não vai ser mais e nem menos nunca. Ele tem todo poder. Olha que coisa linda. Ele é onisciente. É impossível para Deus saber mais do que o que Ele sabe agora, porque Ele já tem toda a ciência, todo o conhecimento. Deus é perfeito em santidade. Ele odeia o mal. Nele não há escuridão alguma. Ele é absolutamente perfeito em sua santidade. Ele é perfeito, Ele é justo. Ele ama a justiça e a retidão. Ele odeia a maldade. Seria impossível para Deus amar você mais ou menos, porque Deus é amor. Ele é perfeito. Então deixe que esse ser poderoso, que tem todo o conhecimento, todo o poder, aperfeiçoe você, porque Ele é perfeito. Inclusive, Ele não errou quando te criou, porque Ele fez você para um propósito. Você pode até não entender isso, mas esse plano também foi perfeito. Se você pode, se coloca de pé.